Aleluia. E Ele faz, Ele faz, Ele faz. Onde houver um coração contrito e quebrantado, deixe a palavra do Senhor ser viva através da sua vida. Deixa que a palavra seja viva através da sua vida, que ela ganhe forma através da sua vida e da sua adoração. Aleluia. Glória, exaltado, glória. Engrandecido, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 13, do verso 10 ao 17. Lucas 13, do 10 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Jesus estava onde? Sinagoga, ensinando. Ele estava fazendo a obra do Pai. Ele também ia à igreja. Ele não abandonava. A sinagoga, ela não era o templo. O templo era onde os judeus faziam o sacrifício de animais. Mas a sinagoga era um lugar de encontro para oração e estudo. E Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. A mulher tinha o quê? Um espírito de enfermidade. A Bíblia não diz que ela era oprimida. A Bíblia diz que ela estava possessa. O demônio estava dentro dela. É isso que está dizendo aqui. E já havia quanto tempo? 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus primeiro viu a mulher, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga era o líder. Se lá era uma igreja, digamos assim, para nós entendermos melhor, o chefe da sinagoga era um pastor. E olha o que esse homem fez. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, ele nem falou com Jesus, ele falou com todo mundo de uma vez: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor. Jesus falou direto para ele, na frente de todo mundo. Igualzinho ele falou na frente de todo mundo. Hipócritas, cada um de vós, ele estava falando com os líderes, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Em outras palavras, Jesus estava falando, será que essa mulher é menos do que o boi e o jumento? Era isso que ele estava falando com eles. Chamou todo mundo de hipócrita. E ele continua, Jesus: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Livrar de quê? Deste cativeiro. Cativeiro é um lugar de quê? De prisão. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, que estava há 18 anos dentro da sinagoga? Ela era crente e estava possessa de um espírito de enfermidade. E Jesus segue: livrar essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários, os líderes da sinagoga eram os adversários de Jesus, eles se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher
possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos. Ninguém sabe o nome dessa mulher. Essa mulher era conhecida pelo infortúnio dela. Ela era conhecida pela doença dela. A mulher encurvada. Olha lá vai a mulher encurvada. Olha lá vai aquela que vive em depressão. Olha lá aquela que o filho usa drogas. Ela era conhecida assim. Olha lá aquela que a casa dela é uma perturbação. Ela era conhecida desse jeito. Ela não era conhecida pelo nome. E quem descreve, o único evangelho que descreve isso é o evangelho de Lucas. E Lucas era um médico. Lucas sabia que, pelo menos na visão daquele tempo, na medicina daquele tempo, não tinha jeito para aquela mulher. Ninguém sabia o que fazer. E Jesus detectou, diagnosticou logo de imediato que ela tinha um espírito de enfermidade. Eu vou pedir ao Lucas que coloque a figura que eu encontrei, não é outra, na internet. Pode passar, Lucas. Essa figura, ela declara bem o que eu quero mostrar. A mulher era encurvada, tinha um espírito de enfermidade dentro dela, e é como se ele estivesse sobre ela, igual essa figura aqui. Mantendo-a o quê? Pressionada para baixo. O que te faz ficar encurvado? Encurvada, olhando para baixo? E eu pensava, quantas pessoas dentro das igrejas que estão salvas, aceitaram Jesus, mas andam encurvadas. Encurvadas pela ansiedade, encurvadas pela depressão, encurvadas pelo medo, encurvadas pelas cobranças, encurvadas por dores do passado que não foram resolvidas ainda. Mulheres e homens encurvados diante do espírito de enfermidade, do espírito de miséria, do espírito de imoralidade sexual. Irmãos, vocês não têm ideia, e obviamente que eu também não vou deixar nenhum rastro para não ferir a ética, mas quantas pessoas eu já atendi por imoralidade sexual e adoeceram. Literalmente adoeceram. Só Jesus salva, cura e liberta. Ele é o sozo, a salvação completa. Mas nós precisamos o quê? Nos abrir para que Ele consiga nos endireitar. Andava essa mulher encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. O problema dessa mulher não era só físico, ele era promovido pelo espiritual. Um espírito a mantinha doente. É claro que nem toda doença vem do pecado e nem toda doença vem das trevas. Existem doenças naturais, vamos ver isso daqui a pouco. Mas nós precisamos entender o que o Senhor está dizendo para nós hoje. Andava ela encurvada, sem de modo algum direitar. Sabe o que significa isso? Ela já tinha procurado tudo, todo jeito para ser curada, e ela não tinha conseguido. Interessante, quando Jesus detecta o tempo, e ele diz, ela está presa há 18 anos. Jesus sabia exatamente onde tinha começado a prisão dessa mulher. Onde está o peso da sua vida? Onde que começou esse peso que você ainda não conseguiu se livrar dele? O Senhor falava isso ao meu coração. Essa palavra veio gritando no meu coração a semana inteira. Existem doenças, amados, que são naturais. O que é uma doença natural? É fruto do desgaste do nosso corpo, é fruto do envelhecimento. Catarata é uma doença natural, não pega de ninguém, a gente não pega isso de ninguém. O povo diz que doença pega, né? A doença natural não pega de ninguém. Você começa a ter um problema no joelho, porque o seu joelho começou a ficar gasto. Isso é uma doença o quê? Natural. A catarata é uma doença natural, por exemplo. Outras doenças nas articulações podem ser naturais. Agora, existem doenças que são espirituais. Essa mulher encurvada, ela era possessa de um espírito de enfermidade. A Bíblia diz o nome dele. O nome desse espírito era espírito de enfermidade. E o que causava
provavelmente esse problema gravíssimo na coluna dela era um espírito de enfermidade. Nós também podemos ter doenças por contra-ataque das trevas. Um contra-ataque das trevas poderá, em algum momento, Deus pode permitir. Olha a vida de Jó, quantas doenças Jó viveu. Jó era um homem reto, mas Deus permitiu e ele ficou doente por uma investida do inferno. Precisamos estar atentos com relação a isso. Existem algumas doenças que são chamadas psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, psico é da mente, da psique, da alma. Somática vem de soma, que significa corpo. Doenças psicossomáticas, elas começam na nossa mente. Coisas que a gente não consegue resolver direito. Coisas que nos maltratam e a gente entra em conflito e não dá conta delas. E elas aparecem no corpo. Quanta gente com doença autoimune. Não pega de ninguém, não passa para ninguém, mas não fica boa. Doenças de pele, doenças respiratórias e tantas outras. Há pessoas que quando se aborrecem muito, às vezes nem é no mesmo dia, às vezes demora uns dias. Aí essa pessoa trava o intestino, constipação. Outras pessoas soltam o intestino, faz um outro tipo de quadro. Tem gente que perde a voz, não está com nenhum problema de resfriado, mas fica sem voz. Tem gente que sente dores, tem gente que sofre de fibromialgia, umas dores que nem aparecem em exame nenhum. E a pessoa às vezes dói da cabeça aos pés. Muitas dessas doenças são psicossomáticas, começaram na mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos ter uma mente saudável. Aí nosso corpo será o quê? Mais saudável. O Senhor tem falado comigo já há muitas semanas, antes da festa das trombetas. O Senhor já falava comigo da importância de nós trocarmos as nossas vestes. Precisamos tirar as vestes de angústia, as vestes de tristeza e recebermos do Senhor vestes de alegria. Ele quer o povo dele com júbilo na presença dele. Mas pesquisando, eu cheguei nas doenças que talvez você essa não tenha ouvido muitas vezes, que são as doenças hamartiagênicas. Hamartia é uma palavra grega, vem do grego, e significa errar o alvo. Hamartia é pecado. Hamartia é não atingir um padrão. Então é o termo original para pecado no Novo Testamento, hamartia. E as doenças hamartiagênicas, elas são causadas pelo pecado não confessado. Por mágoa guardada que você não disse. E eu pensava como isso é sério na nossa vida. Eu vou ler com vocês na Nova Versão Internacional, o Salmo 38, do verso 3 ao verso 8, Salmo de Davi, do rei, guerreiro, homem adorador. Ele diz assim: por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Doença hamartiagênica. As minhas culpas, está falando de culpa. As minhas culpas me afogam. São como um fardo, um peso, um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal. Ele tinha lesões na pele. E supuram por causa da minha insensatez. Davi chama a pessoa que vive no pecado de insensato. A diferença é que ele era sensível ao mover de Deus e ele percebia no corpo dele o peso do pecado. E ele segue: estou encurvado. Ele também viveu isso. Estou encurvado e muitíssimo abatido. Ele só não era possesso de demônio como a mulher encurvada. Ele estava encurvado pelo peso do pecado dele. O dia todo saio vagueando e pranteando, chorando, gemendo, para baixo. Estou ardendo em febre. Ele começou a inflamar. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me fraco e totalmente esmagado.
meu coração geme de angústia. E foi ele mesmo que no Salmo 32, verso 3, agora da Revista Atualizada, ele disse: enquanto calei os meus pecados. Calou o quê? Os pecados. Não falava, não confessava, guardava só para si. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele tinha problema sério nos ossos. Por conta de quê? Pecado não confessado. Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as transgressões, o que é encobrir a transgressão? Esconde, omite, finge que nada está acontecendo, mostra por fora que está tudo bem, por dentro está todo estragado, todo estragado. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Aleluia. O que confessa e deixa é curado. Aleluia. Tiago 5,16. Tiago 5,16 atrapalha o pensamento de muita gente. Porque muitas vezes durante a minha vida eu ouvi que eu tinha que falar as coisas só para Deus e em pensamento. Porque se eu falasse alto, o diabo ia ouvir e ia me atrapalhar. Falta de Bíblia, falta de palavra. Tiago 5,16 passou longe dos ouvidos dessa pessoa. Olha o que a Bíblia diz, e te orienta e me orienta também. Confessai, confessai é o quê? Falar. Confessai, pois, os vossos pecados. A quem? Só a Deus? Não. Uns aos outros. E orai uns pelos outros. Não é só sair gemendo problema no ouvido de ninguém. É receber ali um direcionamento, uma palavra de oração. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É claro que você não vai confessar para qualquer um. Você vai confessar para o justo. Ontem uma irmã falava comigo: eu não falo nada da minha vida há anos, eu não tenho amigos. Porque eu já me decepcionei muito. Eu falei e a pessoa foi fofoqueira. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha também. E aprenda a usar a língua. Aprenda a usar a boca. Aquilo que nós temos ouvido das pessoas em cura e libertação é delas. Nós não temos liberdade de falar delas para ninguém. Isso é contra os princípios de Deus. Nós estamos pecando contra essas pessoas quando nós saímos espalhando as mazelas dos outros, como se a nossa vida fosse linda o tempo inteiro. E o Senhor falava comigo: enquanto nós não amadurecemos, Deus vai mandar outras pessoas de outros lugares para ministrar comigo, cura e libertação, e a igreja vai ficando para trás. Porque não vai ter maturidade para ir junto. Não vai ter estrutura para ir junto. E que haja temor em mim e em você para isso. Em nome de Jesus. Confessai, pois, os vossos pecados. Então você que guarda tudo no seu coração e fica com a boca entalada, você vai ficar doente. É isso que a Bíblia diz. Você precisa aprender a escolher em oração alguém que vai ser bênção na sua vida. E você abra sua boca e confesse. Não fale somente a Deus. Deus é o primeiro. Eu não duvido disso, não questiono isso. Deus é o primeiro, mas nós precisamos de pessoas que nos acompanhem, que estejam conosco ali, ajudando a segurar as nossas mãos. Aleluia. Pecado não confessado e falta de arrependimento. Não é falar igual papagaio, é falar de verdade em arrependimento. Nos adoece. Quem roubou de você o direito de você falar? Quem que roubou isso de você? Quem calou a sua boca? Algumas pessoas realmente não são dignas de nos ouvir. Tem uma boca suja do inferno, que saem fofocando, fofocando. Isso não é de Deus. Mas louvado seja Deus. Eu conheço algumas pessoas que são dignas de ouvir. São pessoas que nos respeitam. São pessoas na terra com quem nós podemos contar.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Aleluia. Diante das doenças reumatígenicas, a primeira coisa que nós temos que fazer, as doenças que vêm por fruto de pecado e não confissão de pecado, a primeira coisa é o que? Arrependimento e confissão. Primeiro a Deus, depois a alguém. E depois nós precisamos nos reconciliar com Deus, porque quem está contra os princípios de Deus, quem está vivendo no pecado, faz tudo menos uma vida de intimidade com Deus, porque a vida de intimidade com Deus confronta o pecado. Muita gente em igrejas maiores, a gente percebe, a gente só entende depois, quando começa a chegar o escândalo, e a gente vê que elas sumiram da igreja, então logo começaram a andar errado. Às vezes a gente acha e culpa o líder, o pastor, os líderes ou alguém da igreja, e ali a situação é da própria vida da pessoa. Começou a beber, começou a ir a lugares que não deveria ir, começou a falar de uma forma que não deveria falar, não cabe mais, não está mais na luz. A luz atrai quem está na luz e quem quer se consertar. Então é necessário reconciliação. A mulher encurvada, ela estava num cativeiro. O cativeiro é uma prisão. Alguma coisa tem prendido sua vida ao longo dos anos. Eu queria não que você pensasse só hoje, mas que você olhasse aí na sua história, no retrovisor. Tem alguma coisa que não ficou resolvido, que ainda te aflige, que ainda te incomoda, ou que te deixa com raiva. Tem coisa que deixa a gente triste quando olha para trás. Mas tem coisa que deixa a gente com raiva. E raiva também não é de Deus, não. O Senhor, Ele quer nos libertar disso hoje. Em nome de Jesus. A mulher encurvada estava presa há 18 anos. E você? Quantos anos tem que você está com raiva de alguma situação? Triste em alguma situação? Presa a alguma situação? Ou preso a alguma situação do passado? Pessoas podem viver encurvadas por tristeza, por sofrimento, por culpa, por vícios, por abuso na infância. Pessoas podem se sentir encurvadas porque não tiveram pai presente, ou tiveram um pai que não foi o que você queria, uma mãe que não cuidou como gostaria, ou um filho que te decepcionou. Eu não sei qual é a sua questão, mas eu sei que Jesus pode abrir qualquer cativeiro. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus disse à mulher: mulher, estás livres da tua enfermidade. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas quando Jesus disse estás livre da tua enfermidade, ela continuou encurvada. Ela não se aprumou. Você pode reler o texto. Ela continuou, ela já estava livre da enfermidade. Quando ele diz: mulher, estás livre da tua enfermidade, significa que o demônio que estava dentro dela saiu. Mas ela continuou sem demônio e encurvada. Sabe o que isso me diz? Nós acostumamos com o que não presta às vezes. A gente reclama, mas a gente acostuma. O povo do Egito reclamava, foi para o deserto, já não estava mais lá. Continuavam reclamando e em algum momento ainda diziam que tinham saudade das cebolas, dos pepinos, da carne. Que carne? Que carne? O espírito da enfermidade saiu, mas a mulher continuou encurvada. Logo em seguida, o texto diz: impondo-lhe as mãos, Jesus impôs as mãos. Ela imediatamente se endireitou. Ali ela recebeu um comando direto. O diabo já tinha saído, ela já estava liberta, mas ela estava torta. Nós somos salvos, mas ainda às vezes estamos em alguma área da nossa vida tortos. Precisamos de endireitar. Muitas curas não são evidenciadas na hora, mas o processo de Deus já começou. E nós precisamos crer, em nome de Jesus. Agora, a Bíblia diz que a mulher foi liberta. E logo depois que ela foi liberta, ela começou a fazer o quê?
ela dava glória a Deus. Tem gente que só pede. E tem gente que é tão sem vergonha. Eu já ouvi uma meia dúzia. Até no consultório, outro dia eu ouvi isso de uma pessoa. Quando não escuto só lá, eu escuto em vários lugares, né? E já ouvi isso várias vezes. A pessoa diz, normalmente eu não oro a Deus. Então quando eu estou mal, eu também não peço, porque eu fico com vergonha. Eu só vou pedir na hora que eu preciso. Olha o que o diabo faz, tá vendo? O diabo faz isso. Faz a gente de bobo se a gente deixar. Quantas pessoas não vão a Deus porque entendem que como não vão quando precisam agradecer, também não vão para pedir. E aí você fica onde? Na mão de quem? Você fica vulnerável. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de glorificação a Deus? Como está a sua vida de exaltação ao nome do Senhor? E a Bíblia segue dizendo, o chefe da sinagoga ficou indignado de ver que Jesus curava no sábado. O líder, o pastor, Jesus o corrigiu. Não se devia livrar deste cativeiro esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Filha de Abraão significava que ela tinha o quê? Direito a ser curada e liberta por causa da aliança que os filhos de Abraão têm com Deus. Não importa quanto tempo você e eu tivemos sofrimento no passado ou ainda sofremos, o Senhor Jesus, ele não é limitado pelo tempo. Ele pode acertar aquela situação de 18 anos atrás, como foi o caso dessa mulher. De 5, 6, 7, 10, 20 anos atrás, talvez. O que tem feito você ficar encurvado? O que tem feito você ficar encurvada são dívidas? São cobranças? É uma história de traição? Nem sempre a traição é conjugal, às vezes de amigos, de situações. O que tem feito você ficar encurvado? Às vezes, amados, eu me sinto invisível para algumas pessoas. Talvez isso já tenha acontecido com você. Parece que você fala e não fala com ninguém. Parece que você faz alguma coisa e as pessoas ignoram. Eu já ouvi muitas pessoas reclamando disso. Num dos slides que eu falei em Vargem Alta, essa palavra foi liberada lá e Deus mandou ele liberar aqui, então eu estou repetindo. Claro que não da mesma forma, nunca é igual, mas o sentido, o tema é o mesmo. E lá eu coloquei um slide de uma roupa que está arrumadinha, como se estivesse num corpo, mas não tinha corpo. Uma mulher invisível. Quantas vezes você se sentiu invisível diante da sua dor? Parecia que ninguém te enxergava. Parecia que todos eram surdos. Ninguém te ouvia. Quantas vezes? O fato de você que não acha que não precisa conversar com ninguém, falar com ninguém, não significa que a temperatura normal seja essa. Significa que esse talvez seja um problema seu, que precisa ser acertado. Quantas vezes o seu cativeiro foi a solidão? Você agiu de modo que não falou e ficou onde? Sozinho, sozinha. Gente encurvada tem a tendência de ficar olhando para onde? Para baixo, para o chão. E a Bíblia diz que o nosso socorro vem de onde? O nosso socorro vem do alto, é de lá que vem o nosso socorro. Jesus tocou naquela mulher e devolveu a ela a dignidade de andar de cabeça erguida. 1 João 3, verso 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. A Bíblia não passa a mão na nossa cabeça. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. A Bíblia diz que nós somos pecadores, mas nós não vivemos mais na prática do pecado porque fomos salvos, curados e libertos por Jesus. Amém. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Glória a Deus. Você pode repetir essa segunda parte?
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. João 8, verso 36. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode repetir? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava finalizando essa palavra, eu sabia que faltava alguma coisa. E eu orava e eu não percebia o que exatamente faltava. E aí Deus usou uma irmã naquela hora. Deus é lindo, lindo. Ele colocou no coração dessa irmã e ela mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp. E ela mandou assim: olha isso, pastora. E me mandou um link do Instagram. E quando eu abri o link, estava lá o que faltava. Efatá. Abre-te. Efatá é uma palavra aramaica que significa abre-te. Jesus usou isso para um surdo. Ele falou: Efatá, abre-te, para o ouvido daquele surdo. Efatá é uma chave que nós podemos usar no mundo espiritual. Nós podemos dizer profeticamente: cativeiro acabou o seu fim. Efatá, abre-te. Eu vou usar a chave. Efatá é uma chave. Saia do seu cativeiro. Profetize Efatá. O Senhor Jesus assinando a vitória. Você tomando profeticamente a sua chave nas mãos e abrindo a chave do cativeiro. Coloque, por favor, Lucas, o último slide. O último slide é de uma mulher livre. Não mais essa cena feia da mulher doente. Mas hoje é o seu dia. Levante-se, encurvada, encurvado. Nunca mais. Nunca mais, em nome de Jesus. Precisamos nos posicionar como libertos, como salvos, como curados na presença do Senhor. Onde estava torto, vai endireitar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus. Nós vamos orar. Você que identificou algo do passado, que precisa abrir a porta e sair do cativeiro. Seja o que for. Pode ser o mais doído, o mais conflituado na sua vida. O Senhor, Ele te diz: há coisa maravilhosa para mim? Não há, o Senhor pode e faz com o poder dEle todas as coisas. O Senhor tem prazer em libertar, em curar os seus filhos. Você que identificou algo do passado, agora é hora de você pegar a chave. A chave da autoridade que Deus está colocando profeticamente na sua mão e dizer: essa prisão acaba hoje. Esse cativeiro acaba hoje. Abre-te. Efatá, abre-te. Você que precisa de perseverança em sua vida para manter-se firme como filha de Deus, como filho de Deus. Alguns de nós, o Senhor me falava, falta perseverança. Já estiveram bem em outro tempo, mas não estão mais. Já fluíram mais em outro tempo, não fluem mais. Falta perseverança. Alguns já pediram algo a Deus ao longo dos anos, e porque não tiveram a resposta do jeito que queriam, pararam de pedir. O tempo de Deus, o Senhor fala comigo. O Kairos, o tempo de Deus, não é o seu Cronos, não é o tempo do seu relógio. Ande no tempo de Deus. Pare de ansiedade, ande no relógio de Deus. O relógio de Deus marca tempo e marca estações na sua vida e na minha vida também. Que haja um Efatá hoje. Abre-te, Efatá, abre-te, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Coloque-se sobre os seus pés. E em nome de Jesus, você vai agir profeticamente agora. Abra a sua mão e receba uma chave no mundo espiritual. Pegue essa chave pela fé.
Se você já pegou essa chave, você vai fechar sua mão, pela fé. E você vai agora orar aí, nesse momento aí no seu coração. Qual é a porta que profeticamente você precisa abrir? Primeiro é sobre a sua vida, depois sobre a vida dos seus. Primeiro é a sua vida. Deus tem ensinado nessa casa, começa em mim, começa em você, e depois a gente ora pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos vizinhos, por quem for. Primeiro é você. Você sem vida com Deus não tem estrutura para orar por nada, nem por ninguém, não tem autoridade de nada. Começa em mim e em você. Pega a sua chave. Pela fé. Creia. Efatá. A palavra que o Senhor Jesus liberou é a que você vai liberar. Como filho legítimo do Pai. Efatá. Abre-te. Pela fé. Comece a orar agora. Comece a dizer do mundo espiritual. Em nome de Jesus. Efatá. Cativeiro da tristeza. Abre-te. Efatá. Cativeiro da ansiedade. Abre-te. Efatá, cativeiro da miséria, abre-te, saia, em nome de Jesus. Efatá, cativeiro de espírito de enfermidade, saia. Perturbação na minha casa, saia. Perturbação na vida dos meus, saia, em nome de Jesus. Comece a liberar fé agora no seu coração. Traga à existência aquilo que não existe. Comece a declarar pessoas que você sabe agora, depois que você orou pela sua vida. Agora comece a orar pela vida dos seus. Comece a orar pela cura dos seus. Comece a orar pelo ambiente da sua casa. Comece a declarar a Shekinah de Deus dentro da sua casa. Oh, cheira labassuri, anda labas. Aleluia. Comece a liberar palavra viva de Deus agora. Comece a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Efatá, abre-te, em nome de Jesus. Comece a declarar: o inferno perdeu nessa área da minha vida. O inferno perdeu na vida dos meus filhos, na vida das minhas filhas. O inferno perdeu nas minhas finanças. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a declarar como uma guerreira, como um guerreiro. Veja o Senhor te equipando agora pela fé. Veja o Senhor te equipando pela fé. Comece a perceber o seu corpo espiritual ficando mais forte. Comece a olhar pela fé o seu corpo espiritual recebendo muito mais de Deus. Aleluia. Oh, santo é o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa palavra viva e eficaz. Obrigada por essa semeadura profética. Em nome de Jesus, selamos isso no mundo espiritual. Em nome de Jesus, declaramos a cada prisão: Efatá, abre-te. O cativeiro acabou, para a honra e glória do nome poderoso de Jesus. Para testemunharmos hoje, o cativeiro acabou. Aleluia. Cremos no teu poder, cremos no teu sobrenatural. A coisa maravilhosamente demais, a coisa extraordinária para mim? Claro que não. Aleluia. Cremos no teu poder, Senhor. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. O mesmo Deus do passado dos teus filhos é o mesmo de hoje. A tua palavra não mudou. Aleluia. Cremos na tua palavra assim como ela é. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Te agradecemos pelos milagres desta casa. Te agradecemos pelos milagres que entrarão aqui e sairão com testemunho vivo. Te agradecemos pela fé. Te agradecemos, Senhor, por uma Tsevaot cheia do poder de Deus. Por uma Tsevaot em unidade buscando o poder de Deus. Por uma Tsevaot cheia de fome e sede da palavra de Deus. Aleluia. Louvamos e engrandecemos o teu nome, descansando no poder de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui. Seja com os nossos familiares de perto e de longe. Aleluia. Seja com o
o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor que nos endireita. Aleluia. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.